nome é Franciele Marchi, eu sou médica psiquiatra. Quem está comigo é a doutora Hanna Castello, uma advogada que tem 13 anos de experiência em direito médico. Nós vamos conversar sobre convivendo com transtorno com bipolar. Hanna, a minha curiosidade é, como que você entrou no universo bipolar? Como é que você começou? Bipolar, bem bipolar. Começou de uma maneira muito inesperada. No meio da faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, um work experience. E aí eu já me filtrei num escritório de advocacia lá, apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra. O direito lá é totalmente diferente. Quando me deparei com um estudo, e eu achei aquilo muito curioso, que 30% da população carcerária americana é de bipolares. Eu não sabia o que era bipolaridade. E comecei a aprofundar naquele universo de transtornos no geral. Nesse momento, eu já namorava com meu marido. E muitas coisas foram chamando a minha atenção, mas ainda não tinha uma crise de mania, para gente dizer, é bipolaridade. Então, a gente foi caminhando ali, buscando, foram 16 anos antes do diagnóstico até encontrar, mas como eu já tinha esse conhecimento psiquiátrico, não foi tão difícil assim depois da primeira crise de mania. Mas tudo começou de uma maneira muito natural, né? Era estudante, muito jovem, e isso me chocou, porque 30% é um número muito alto. E nos Estados Unidos a coisa não é como aqui. Aqui, se uma pessoa comete um crime fora do seu estado, fora do seu juízo mental, a gente tem a medida de segurança, em que a pessoa vai para uma clínica psiquiátrica e vai ficar ali por ordem de um juiz. Não vai poder sair. Não é pena, né? É uma sanção penal. Não é a mesma coisa que ir para a cadeia. E lá não tem. Então, aquilo foi muito interessante, eu fui me aprofundando e, de repente, o transtorno estava dentro da minha casa. O diagnóstico é de transtorno afetivo tipo mania, né? Tipo... Deixa eu... Genérica, né? Hipomania. Isso. Então, gente, o que a Hanna está falando, né? O transtorno afetivo bipolar, para quem não está familiarizado com o nome, a gente tem classificações do transtorno afetivo bipolar. Os livros que regem a nossa psiquiatria e que nos ajudam, que a gente fala, a ter critérios de diagnóstico, como que é feito um diagnóstico em psiquiatria? Esse diagnóstico é feito baseado em critérios diagnósticos. A gente não tem um exame que olhe para dentro do cérebro, da mente dessa pessoa e consiga dizer, olha, essa pessoa está adoecida. Recentemente saiu uma notícia de que teria um exame de sangue para rastreamento de transtorno afetivo bipolar. Eu, particularmente, ainda não vi nada a respeito desse exame. Mas o que diz esses critérios diagnósticos dos dois livros que regem a nossa psiquiatria aqui? Que é o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, e o CID-11, que é o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Ele diz o seguinte, que o transtorno afetivo bipolar tipo 1, o critério diagnóstico principal é que o paciente tenha mania. O que é essa mania? É uma exaltação desse humor, onde o paciente tem um ego grandioso, ele fica muitas vezes com uma energia mental muito alta, e ele tem que ficar 7 dias nesse estado, com alteração do hábito de sono, então ele fica com muita energia, ele tem o hábito, por exemplo, de dormir 8 horas, de repente ele dorme 4 e está super feliz. Ele começa a trabalha mais, ele tem mais energia para ir na academia, ele aumenta, às vezes, a impulsividade, e essa impulsividade pode, inclusive, representar risco, que eu acho que aí está associado ao que a Hanna falou, que é essa população carcerária, né? Então, o indivíduo em mania, ele se sente como se ele fosse Deus, como se ele fosse o rei. De bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 e esquizoafetivo. Eles colocam tudo no mesmo estudo, né? Tudo no mesmo... Ah, não sabia disso. Um dado importante. Né? E daqui no Brasil a gente classifica em bipolar tipo 1, tipo 2, outros bipolares, né? Outros transtornos. Não a medicina. Esse estudo carcerário não fez essa separação. Então a gente... Certo. Mas eu acredito que ali, pelos crimes que eu li, que poderia ser sim uma hipomania e não mania. Não... Tem muitos crimes que eram de desacato, que aqui no Brasil eu atendo bastante. Crime de desacato por bipolar tipo 2. O que é isso? Discutir com o policial. Aumenta a energia, tem uma irritabilidade maior. Às vezes comete uma infração de trânsito. E acaba
tendo que... Na hora de ser multado, por exemplo, numa via federal, né, numa estrada. E aí o guarda para, enfrenta o guarda e acaba respondendo por desacato. Bem comum esse crime. Então, o que a Hannah está falando aqui, gente, é do bipolar tipo 2. Que no bipolar tipo 2 não acontece a mania, acontece a hipomania. Para começo de conversa, eu acho que o nome causa muita confusão, porque quando a gente pensa em hipo, a gente pensa o contrário de mania, né? Então, a hipomania é uma mania menor. Então, como critério, tem que ter 4 dias. Então, é uma alteração que muitas vezes o paciente não percebe. Quem vai perceber é o familiar, que vai falar, olha, você está falando mais rápido, você está com fuga de ideia, você começa um assunto e fala de outro. E no bipolar tipo 2, há uma predominância maior desse indivíduo ficar no episódio depressivo. Então, tanto no bipolar tipo 1 quanto no tipo 2, podem ter fases depressivas, mas como regra, no bipolar tipo 1 não é obrigatório. O critério obrigatório para bipolar tipo 1 é mania. Daí a gente tem ciclotimia, a gente tem outros diagnósticos, né? Mas só contextualizando para vocês, porque a gente vai usar muito essa expressão aqui hoje, que é mania e hipomania. Que para nós duas, que trabalhamos um pouco com isso, né, Hannah? Tá mais fácil de falar, né? Às vezes você vai falar euforia e pronto. Isso. Só que a euforia também pode ser um estado de ânimo, um estado de normalidade, que também se confunde em relação à doença. Bastante, eu acho que seria legal você esclarecer. Se pergunta muito, que eu acho que as pessoas não compreendem que o tipo 1 faz uma mania completa, mas não quer dizer que ele não faça uma hipomania. Ele pode também ter hipomania, isso mesmo. A mania se difere da hipomania na quantidade de dias. A hipomania são 4 dias, a mania são 7. A mania tem sintomas psicóticos. O que é sintomas psicóticos? É esse indivíduo perdendo a crítica do que está acontecendo. Então, ele pode ter delírios, alucinações. Eu nunca esqueço, eu atendi uma vez na emergência um senhor que estava em mania e ele falava para mim que ele era a reencarnação de Maomé na Terra. E ele realmente acredita nisso e não adianta a gente bater de frente com o paciente. Muitas vezes, enquanto estratégia, a gente precisa entrar na onda dele, né? Então, o que difere principalmente é a quantidade de dias. Na mania, 7 dias, na hipomania são 4. E a gravidade. A hipomania, eu não gosto da hipomania. Sempre quando eu vou explicar transtorno afetivo bipolar para os meus pacientes, eu falo muito no polo negativo e no polo positivo. Por quê? A hipomania, quando ela é mais leve, esse indivíduo, simplesmente nesse aumento de energia, ele pode ficar irritado. Que aí vamos pensar, quem de nós não fica? Ele pode ficar mais explosivo, mais pavio curto, ele pode ter raiva no trânsito, tá, mas o cara me fechou, eu também teria raiva. É lógico que isso não é um critério sozinho, mas às vezes esse indivíduo, ele aumenta a energia mental, ele faz um aumento para esse polo positivo, que de positivo não tem nada, né? Mas ficando mais ansioso, sentindo mais angústia, os pensamentos ficando mais acelerados, tendo mais comportamentos de impulsividade. Essa impulsividade tem vários focos onde ela pode aparecer. Estão pedindo muito aqui nos comentários para a gente falar sobre aquela trança de sintomas, o episódio misto, que é um dos maiores desafios, né, do psiquiatra. Fala um pouquinho aqui pra gente, só para satisfazer a galera aqui, que eu acho que vai ajudar bastante. Certo. Gente, o episódio misto, o DSM ele traz como depressão mista ou como hipomania mista. O que quer dizer esse episódio misto? São os dois polos acontecendo ao mesmo tempo. Então, é aquele indivíduo que de manhã não tem vontade de levantar da cama, ele amanhece mais torporoso, com uma sensação de, nossa, hoje eu não poderia ter amanhecido, eu podia continuar dormindo aqui. Do meio do dia, ele começa a aumentar um pouquinho essa energia e no fim do dia, ele geralmente tem mais disposição. Então, esse é o ciclo, mais ou menos, que acontece no bipolar quando ele está em episódio misto. Por que misto? Porque muitos sintomas são do polo negativo, então ele tem, às vezes, isolamento social, ele não quer interagir com as pessoas. Só que, em contrapartida, o cérebro dele não para. Ele está com fuga de ideias, ele está com arborização. O que é arborização? É como se fosse uma janelinha do computador que a gente abre, que a gente começa a pensar, tive uma ideia, vou abrir outra. Tive outra ideia, vou abrir outra, e de repente você fala, nossa, o que eu estava fazendo mesmo?
Então, esse indivíduo, ele vai ter essa mistura dos dois sintomas. Por que que é difícil? Porque muitas vezes o paciente procura o médico falando, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Então, a percepção de aumento dessa energia, muitas vezes é para esse cérebro uma interpretação de ansiedade. E se não tiver uma boa coleta, uma boa história, esse colega médico não vai conseguir fazer esse diagnóstico, vai, às vezes, passar um ansiolítico, que na maioria das vezes é antidepressivo, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pode acabar piorando esse quadro. O que acontece em relação ao episódio misto? É muito difícil de ter controle. Por quê? Você tem que colocar medicações para o polo negativo e para o polo positivo. Então, você imagina um indivíduo que está procurando consultório a primeira vez com episódio misto, que não quer usar remédio, você tem que colocar 2 medicações para ele para fazer controle, porque é muito difícil você conseguir, às vezes, apenas com uma, fazer esse controle. Não que não possa, com certeza isso pode acontecer, esse controle, mas é bem mais difícil de ser manejado. O paciente, ele experiencia a angústia. Difícil que a pessoa queira, né, fazer o tratamento, porque normalmente o bipolar procura ajuda na depressão. Quando ele está sofrendo é a esposa, porque está super irritado, às vezes fica agressivo. Também vale a pena a gente falar. Que é a minha próxima pergunta para você, né, Hanna? Que em uma das nossas conversas me chamou muito a atenção essa sua leitura, que você falou bem assim, ó, é totalmente diferente ser esposa de quem é bipolar do que ser pai, mãe, né? Você falou até em relação à hereditariedade, né? Tipo, de cima para baixo ou de baixo para cima. Você pode explicar melhor esse seu comentário, que eu acho que as pessoas vão se beneficiar. São 2 questões diferentes. Muitas vezes, né, você pode atestar aqui essa questão, a bipolaridade é genética. Então, é muito difícil que 2 bipolares sem diagnóstico consigam se entender ali na questão do tratamento. Muitas vezes é a família que fala, tá tomando remédio demais, é por isso que ele está assim. Porque é claro que o início do tratamento tem seu preço. Tem uma letargia, tem um cansaço, né? Então, muitas vezes a família atrapalha nesse sentido. Mas não só. A primeira vez que eu me deparei com a crise, eu conheci uma enfermeira que tem uma clínica muito grande em Brasília, Dona Esther Giraldi. E eu fui com a minha sogra. E ela disse assim, ela não tem condição nenhuma de resolver isso aqui. Tem que ser você. E ela começou a me contar histórias. Diz que tinha mãe que levava droga pro filho ali dentro da clínica, porque, ai, tadinho, tá sofrendo. E o coração de mãe é uma coisa grande, difícil, porque quando ela vê o filho sofrendo, vê o filho dizendo que não está bem, tira da clínica, às vezes, né, oferta substâncias que não deve. E também é muito difícil para uma mãe olhar para um filho adulto e aceitar que aquilo ali é doença. Principalmente quando a gente está falando da mente. Porque aí começa toda uma avalanche de culpa, de questões que a pessoa não podia controlar. E a gente vive numa sociedade sem muita informação sobre nenhum tipo de doença mental. Então tem muito aquela... Começando agora, inclusive, né? Agora que a gente começa a falar em janeiro branco, setembro amarelo, então vem sempre aquela coisa, foi na infância. A mãe A culpa é do trauma. A culpa é do trauma. Quando todos nós temos traumas. É impossível crescer sem trauma, né? Todo mundo tem trauma para crescer, faz parte da vida isso. Então tem já esse peso, já é uma pessoa que vai ali cuidar, se sentindo culpada. E na bipolaridade a gente precisa ser firme, porque a gente está lidando com uma pessoa que fala que quer uma coisa, mas aquilo não faz sentido. Você precisa aceitar que o estado de consciência não está ali. Você precisa fazer por aquela pessoa. E uma parceira bem informada, segura de si, consegue ter a firmeza e a generosidade necessárias para segurar as rédeas do tratamento e levar aquele casal, aquela família para a estabilidade com muita facilidade. Muita facilidade. Eu escuto relatos de pessoas que já fazem tratamento há 4, 5, 10 anos e não alcançam a estabilidade. Eu entendo que eu tinha já bastante conhecimento na área, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós tivemos o diagnóstico em 2020. Já vivemos uma vida calma desde 2022. Mas veja,
É o que os médicos dizem mesmo. A estabilidade vai demorar de 1 ano a 3 anos, né? Não é um de mágicas, você tem que fazer tudo correto. E para a mãe olhar para o filho numa situação em que ele não tem controle de si mesmo e ter firmeza, é uma missão dura. Não digo que é impossível. Conheço mães fantásticas, tendo no meu escritório mães de bipolares que falam: Hannah, como é que é? O que eu tenho que fazer? E fazem. Mas o geral é: não tenho coragem. Às vezes a internação é necessária. A gente precisa entender que a internação é mais uma ajuda. Hoje temos clínicas fantásticas, que são verdadeiros spas. Mas ficamos ali na mente com talvez aquele documentário que foi lançado agora sobre o sanatório em Minas Gerais, que ele é bem pesado. Ficamos na cabeça com questões que não são mais realidade. O Ministério Público está ali, em cima das clínicas. Não existe hoje internar uma pessoa só porque você quer. A clínica fecha em coisa de semanas. E é muito difícil para pai e mãe ter essa clareza, até porque eles vêm de uma história do Brasil que hoje não é mais realidade. Em que existia muito estigma e preconceito. Sim, vamos afastar a pessoa. E não é isso que você está fazendo muitas vezes. Quando você tem um bipolar dado em drogas, como é que você vai tratar dele em casa? É muito difícil. Mas é o meu posicionamento, não sei se é o seu. Já conversou sobre isso, mas... Sim, não, mas eu concordo, né? E é bem o que você falou. Eu fico extremamente ofendida quando um familiar de paciente meu vem ao consultório ou vem à recepção falando: eu preciso marcar uma consulta porque fulana está bipolar. Ela é. O estar, eu entendo que o estar é dessa vida, mas ela é. E aí é desesperador você olhar para a necessidade, muitas vezes, dessas famílias de querer estabilizar rápido, como se fosse num passe de mágica, como você toma um antibiótico para infecção de garganta em 7 dias e está tudo certo. Na questão psiquiátrica, as coisas às vezes demoram muito. Quando a gente fala em instabilidade para o bipolar, nós estamos falando do uso de medicações que nem sempre, por mais que a gente estude os protocolos, significa que aquela medicação vai ser assertiva para aquele paciente, porque tem muitos perfis metabólicos que não respondem de acordo com o que precisa. Fala na pirâmide que você precisa testar de medicações, é uma dúvida recorrente. Você diz de primeiro colocar um estabilizador de humor, se não responde, você associa o segundo ou faz a opção de troca. É isso? É. E os pacientes muitas vezes pensam que o psiquiatra está fazendo teste com ele como experiência. E não está. Se a gente for falar em medicação para bipolaridade, o que a gente tem no Brasil como estabilizador de humor é o carbonato de lítio, é o lítio. Né, que a gente inclusive tem na água que a gente bebe, tem em várias outras substâncias. Em comida, por exemplo, tem o lítio. Teoricamente, o lítio é o que mais responde para todas as fases do transtorno afetivo bipolar. Inclusive, o lítio pode ser utilizado para potencializar o efeito de antidepressivo em depressões unipolares, que são depressões mesmo. Né? O lítio é a única medicação que a gente lança a mão quando o paciente tem um pensamento de fazer alguma coisa contra a própria vida. Ele ajuda a segurar esse controle de impulso. Depois nós vamos ter o grupo das medicações que são os anticonvulsivantes, que aqui a gente está falando do ácido valproico, do divalproato de sódio, da lamotrigina, da oxcarbamazepina. E aí a gente vai para o terceiro grupo, que é o mais preconceituoso, que são os antipsicóticos atípicos, que tem a quetiapina, que tem o aripiprazol, que tem a lurazidona, uma medicação um pouco mais recente. O que acontece? A gente vai pelo protocolo. Então, se esse paciente está numa fase depressiva mista, por exemplo. Eu tenho experiência, por exemplo, muito com ácido valproico. Só que a gente sabe que nenhuma medicação é imune de efeito colateral. E aí, quando esses efeitos colaterais começam a aparecer, e tem uma outra coisa que a gente tem que lançar a mão de pensar. Tem muitos pacientes, esses tempos atrás eu passei, por exemplo, um paciente de 115 quilos, um comprimido de divalproato. E eu jurava que ele ia ser o paciente que ia utilizar de 3 a 4, 5 comprimidos por dia para atingir uma valproatemia. Ele me manda uma mensagem na segunda semana, eu até brinquei com ele, falei: por que você não me acessou antes, pelo amor de Deus? Ele falou: olha, eu estou insistindo porque você me orientou, mas eu estou numa sonolência com 2 comprimidos absurda.
Então, o que acontece? Provavelmente esse paciente é aquele grupo de metabolizadores ou lento, ou ultralento, ou rápido, ou ultra rápido. Então, a gente se depara muito com isso. Qual que é o grande problema? Primeiro, você fazer o diagnóstico e uma escuta adequada. E aí você fica assim, tá, eu dou o diagnóstico para o paciente ou não dou numa primeira consulta, por mais que eu já tenha elementos o suficiente para fazer esse diagnóstico. Tem gente que vem... né? Eu sempre acho que deve dar. Mas é o que eu vejo, Hanna, eu tenho até um documento que eu sempre entrego para os meus pacientes, que é, a tua primeira sensação ao receber o diagnóstico vai ser, tudo bem, pelo menos eu tenho um nome, pelo menos eu vou saber como tratar, tá tudo certo, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você vai rejeitar, você vai procurar outra opinião, você vai justificar que não é isso. O Google vai machucar muito. Vai, porque tem muita informação errada. E por que acontece isso, gente? Por que é melhor ter TDAH do que ter transtorno afetivo bipolar? Porque existe uma desinformação muito grande a respeito do assunto. O que as pessoas conhecem da bipolaridade aí fora, geralmente é relacionado ao episódio de mania, aonde existe um surto. Então, hoje, é brincadeira dizer que se você está oscilando de humor, ou se você amanheceu com um bico e devia estar feliz, você é bipolar. Então, as pessoas têm uma falsa ideia a respeito do transtorno afetivo bipolar. E hoje, a gente já fala muito no espectro bipolar, que é uma outra nosologia, né? Outro nome totalmente diferente, que a gente começa a enxergar esse espectro, vários grupos de paciente, você fica ali, ó, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, olha, você tem orelhinha de coelho, rabinho de coelho, mas eu ainda estou na dúvida se você é um coelhinho. Então, nem todo mundo, Hanna, está preparado para uma primeira avaliação receber esse nome no colo. Eu recebo muito isso. Na primeira consulta já disse que eu sou bipolar, aí eu respondo. Na primeira consulta ele já viu que você era bipolar, você deve ser. A pessoa não gosta. Por exemplo, né? Depois que você começa a estudar a bipolaridade, existe uma leitura. E existe uma leitura sua do tipo, meu Deus, eu brinco, a ignorância salva. Quando eu era médica clínica geral, porque eu trabalhei durante 3 anos como clínica, eu no posto de saúde eu passava sertralina para todo mundo. Hoje eu não passo para quase ninguém sem ter certeza que é depressão unipolar. Né? Então, por quê? Porque o risco, eu estou tentando ajudar, mas o risco de eu fazer mal para esse paciente sem uma investigação adequada é muito maior. Tem uma outra linha, que é tem uma outra onda, que é a onda mais europeia, que ela fala, inclusive, numa classificação de transtorno afetivo bipolar, que tem o transtorno afetivo bipolar tipo 3, que é o induzido por antidepressivos. E a gente presencia isso constantemente. No Brasil, inclusive... Isso, né, Fran? Não tem, a gente não tem esse arrimo legal médico, né? No Brasil, a gente não pode. E isso é muito complicado, porque muita gente abre o quadro porque se sente depressivo. Porque procura na depressão. Fran, fala pra gente como é que a gente pode diferenciar, logo de cara, assim, a diferença da depressão unipolar para a depressão bipolar. Eu acho que é o primeiro trave que bipolar encontra, né? Não vai diferenciar. O episódio depressivo, aí que tá a sacada. O episódio depressivo no transtorno afetivo bipolar e no transtorno depressivo recorrente, ele tem a mesma apresentação. Humor deprimido associado à perda de interesse na maioria das coisas que antes tinha prazer, mudança de apetite, de humor, de sono, desesperança, pensamentos ruins, tudo isso tem que durar 14 dias. A sacada para pensar em bipolaridade vai vir com uma inversão do polo, muitas vezes. E é o que acontece. Vamos pegar um bipolar tipo 2. O paciente vem para o consultório deprimido. Eu não investigo direito, eu coloco ali um antidepressivo para ele. Ele começa a tomar esse antidepressivo, ele vai começar a melhorar. Eu sempre falo, a linha da vida está aqui, o paciente está aqui. Ele começa a melhorar. Só que essa melhora passa do ponto. Só que como passou do ponto numa hipomania, ele acha que está tudo bem. Então, eu só tô me irritando. Nem volta. Gente, a gente está falando do bipolar tipo 1, uma média brasileira não, mundial, de 10 a 12 anos para o diagnóstico. Para o bipolar tipo 2, de 12 a 15 anos para ser adquirido o diagnóstico.
Você imagina esse paciente com prejuízo mental e cognitivo e acumulando histórias de vida triste. Eu amo e não amo, eu quero e não quero, Sim. eu quero ser advogada, não quero mais, eu não sei nem o que eu estou fazendo no direito. 90% dos relacionamentos com bipolaridade terminam. E o bipolar se casa 3 vezes mais do que a população em geral. E eu comecei a me tocar disso porque o escritório da minha avó é familiarista, né? Então faz muito divórcio. E eu olhava o homem totalmente apaixonado e a mulher falando dele como um monstro. Comecei a pensar, tem alguma coisa a mais aqui. E a minha avó tem uma prática no escritório de conciliar o casal antes de fazer de fato a separação. Que é o que a gente sempre... você hoje também trabalha um pouco, né? É o que hoje eu faço, faço bastante. Faço essa conciliação de casais. Às vezes dá certo, às vezes não, mas eu tento. E ali eu comecei a perceber, assistindo, que as coisas não batiam. Muitas vezes parecia que era um alcoolismo e aí cuidou. Aí dava o tempo, acontecia de novo. Não tinha essa informação na época, né? É porque eu fico lá desde criança, sou advogada desde criança, praticamente. Não são só 13 anos. Tenho minha família toda de advogados. Foram muitos casos se acumulando, somou com aquela ideia de 30% da população carcerária. Eu falei, eu preciso entender melhor isso como advogado, como ser humano, né? Então, é bastante... É um problema social, não é um problema de quem tem. É um problema de todas. E assim, você consegue lembrar, quando você volta lá atrás no seu esposo, algum sinal, algum sintoma que antecedia o diagnóstico? Porque assim, às vezes a gente passa batido, você não percebe, você não se liga, e aí você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Por que eu não prestei atenção mais? Quando eu não sabia, tudo bem, mas depois que a gente vê, a gente não desvê, né? Mas muito claros, muito claros. Primeiro, depressão, que ela passava do mesmo jeito que ela veio. Ia no psiquiatra, começava a tomar o remédio, não sentia muito bem, parava logo. Não, eu acho que não era ainda uma hipomania, mas talvez efeito colateral mesmo. E ficava bem. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção, chamava a atenção de todo mundo, a gente achava só que ele era hiperinteligente. A gente viajou de lua de mel, 20 dias depois, ele estava aprovado no concurso dificílimo, de nível superior. Todo mundo, nossa, como ele é inteligente. O bipolar vira a noite estudando com a maior facilidade. Faz obstinação. Você travou para mim. Voltamos. E ele era extremamente determinado em tudo que ele queria. Hoje eu vejo, na fase de namoro, eu achava que era muito apaixonado, mas ele não era, ele era obcecado. Hoje eu percebo. Então, e quando bebia, eu acho que quando o bipolar bebe, só não percebe quem não quiser. Não sei como é que esse diagnóstico demora tanto. Ele ficava eufórico. E meu marido é muito educado, muito calado, tímido. Quando ele bebia, ele era um rei da galera. Todo mundo gostava dele, ele conhecia todo mundo que estava na festa. Era o amigão de todo mundo. Eu achava aquilo esquisito. Às vezes eu achava um pouco vexatório, falava muito alto, sou uma pessoa também muito mais, né, controlada. E aí eu não entendi o que era. Até que ele decidiu parar de beber, não por conta do diagnóstico, mas pelo comportamento. E aquilo já deu uma melhora absurda na depressão, que é algo que o bipolar se recusa a entender. Ah, é depressão, mas não quer mudar o ritmo de vida, não quer tirar o álcool, não quer tirar a cafeína. E isso fez, assim, com que meu casamento acontecesse. Porque ele melhorou muito, retirando as substâncias. Então ficou bem claro lá atrás, só que como eu não tinha informação, o diagnóstico demorou 16 anos. Infelizmente. Eu brinco com algumas pacientes que se encontrar um namorado a essa altura do campeonato, né, depois de muito tempo solteiras, que traga para mim avaliar, por favor, para não correrem riscos. Lógico que é uma brincadeira, gente, porque o diagnóstico ele não incapacita totalmente. Lógico, nós vamos ter algumas situações que sim, vai caminhar para uma incapacidade laborativa, depende da intensidade dos sintomas, depende dos anos que passou fazendo alternância de polos,
né? O que é difícil para o transtorno afetivo bipolar entender, para quem é portador desse transtorno mental, é que muitas vezes a medicação não significa deixar sem nada de sintomas. O que a gente consegue, às vezes, é achatar aquela montanha russa emocional de uma hora tá aqui, uma hora tá aqui. E isso demora muito, e é igual a Hannah falou. Tem que ter outras práticas para além da medicação. Eu não tenho nenhum paciente estabilizado apenas em uso de medicação. Isso, olha, se isso existir, por favor, sinalizem aí para mim que eu quero estudar esse paciente também. Mas na minha visão, acho que não sou uma pessoa poliana. Eu não vejo mais sintomas. Muito difícil ele ficar irritado. Quando fica, eu já me pergunto se é sintoma, se não é. Não vejo mais, mas ele faz 100% correto, até porque não teria opção. Eu sempre falo, sem tratamento, não tem relacionamento. Falo isso para todo mundo que está comigo, para minha comunidade. Isso é a regra básica de você ter um relacionamento com o bipolar. É um tratamento de forma integral, não é só tomar o remédio. Muito bipolar gosta de tomar o remédio porque acaba com a insônia, dorme bem, só para ter os benefícios, né? Mas ainda assim não apresenta uma melhora real com os outros, né? Às vezes para si mesmo ele não está em sofrimento. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui no relacionamento, muita gente tem raiva, né, do bipolar. Ai, namorei com bipolar, ele já entrou no mesmo balde do narcisista. Vamos lembrar que uma pessoa com transtorno, ela está sempre em sofrimento. Transtorno é aquilo que transborda. Dói ser bipolar, dói. E é bem possível, sim, com tratamento, que você tenha um relacionamento até melhor do que dos outros. Um tratamento até mais estável. Porque é uma pessoa que está sempre cuidando da saúde mental. No mundo de hoje, 20% da população tem ou terá algum problema de saúde mental. Já é um número bem alto, né? Então você está fadada a esbarrar com alguém que tem alguma questão de ordem mental de qualquer jeito. Então já tem que levar qualquer na Fran para já sair com a prescrição, sair com... Que não adianta você terminar seu relacionamento porque aquela pessoa tem transtorno. Sim. E casamento dá trabalho, né, Fran? Sempre dá. Assim, tudo na vida dá trabalho, né? Se não está dando, desconfie que você não está vivendo normal, porque tudo existe um esforço. É mesmo ser casado com uma pessoa que tem transtorno é um esforço a mais? Sim, por um tempo você vai ter que trabalhar junto com aquela pessoa pela estabilidade. Mas e não é um problema adoecer junto. Ah, sim. Se você deixa o barco, né? Eu costumo dizer assim, se você deixa a loucura tomar conta, porque mania significa loucura em grego. Não dá pra gente sair correndo dessa palavra. Então, se você deixa essa situação tomar conta da sua vida, você vai adoecer. Aí a gente vai começar a falar em ansiedade logo de cara. Umas vão para transtorno de pânico, outras vão para depressão. A gente mesmo já dividiu, né, pessoas que fizeram mentoria comigo, e mulheres tomando mais remédio do que o bipolar. Quando, na verdade, não tinha um diagnóstico algum. Era só uma situação, né? É muito importante, sim, colocar o seu parceiro na linha ali do tratamento para você viver bem. E a harmonia, né? Para que os dois vivam bem. E também existe o casal que os dois têm o diagnóstico. O que pode acontecer muitas vezes é que um abre o diagnóstico na frente do outro. E aí, isso pode... Então, você imagina, são gatilhos muito mais acionados. E uma coisa que eu também percebo, esse é um diagnóstico que não dá para a pessoa simplesmente ter um nome, pronto, eu tenho bipolaridade. E não ir atrás de entender o diagnóstico. Ele só vai conseguir perceber inversão de polo, gatilhos acionados, se com certeza a bebida, porque o álcool é depressor do sistema nervoso, o cigarro atrapalha muito, então os bipolares têm uma tendência muito grande a usarem tabaco, a usarem nicotina, a fumarem, né? Porque esse cérebro pede por isso, a questão do ácido nicotínico. São pessoas mais impulsivas, que se jogam mais em riscos. E o detalhe, gente, um bipolar que faz diagnóstico por volta de 27, 28, 33 anos, quantos anos o seu esposo tinha quando abriu o diagnóstico, Hannah? Aproximadamente. Quando o sintoma, quando gritou. Não, já gritava antes. Mas não teve... Quando ele entrou no tratamento, que alguém falou, olha, é bipolar. 37 anos já.
Então, gente, os sintomas estão lá com ele provavelmente desde a adolescência. Tem os sinais, né? Os sinais prodrômicos que a gente fala, que é um humor, um temperamento mais exaltado muitas vezes. Aí o que acontece? Se confunde com o adolescente. Ah, mas ele tá assim porque é normal. Ele tá usando cigarro. E aí vai virando uma bagunça. Então, isso vem acompanhando esse indivíduo muitas vezes. E é muito engraçado, quando você faz o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e você pede para a pessoa fazer uma retrospectiva da sua vida, que ela em casa, com calma, ela busque. E quando ela volta para uma segunda avaliação falando, meu Deus, eu lembrei, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E aquilo tudo para mim era justificável. Era por isso, era por aquilo, era pela idade, era porque eu não tinha dinheiro. Não, isso já era o sintoma que poderia estar sendo tratado. Você falou que o bipolar ele tem muito desejo pelo cigarro. E existe muita dúvida no tratamento se poderia usar a bupropiona, que é um tratamento regular do SUS, que tem aquele negócio que cola, aquele kit, né? Um adesivo. Como usar o kit do SUS, que é o adesivo de nicotina e a bupropiona? Não, o que acontece? A triagem que é feita para esses grupos, como que é feito o grupo de tabagismo pelo SUS? Já fui médica de estratégia da família, então eu sei como que funciona. Alguém do posto de saúde responsável ali, pode ser o médico, pode ser a enfermeira, vão fazer um treinamento, e nesse treinamento é passado como uma receita de bolo. Ah, você fuma quantos cigarros? Vamos calcular o quanto de adesivo você precisa aí, né? Porque é calculado por miligramagem de nicotina usada diariamente. Se estabelece uma data, faz a inclusão dessas pessoas no grupo e como apoio é receitado bupropiona, muitas vezes na dose até de 300 miligramas. O que a gente precisa lembrar? Que bipolar fuma muito. Então já deveria ser para os colegas médicos do posto de saúde o indicativo. E eu te falo porque eu, como médica do posto, não tive alguém para chegar em mim e falar, olha, se atenta que isso pode ser um sinal também de alteração de humor, né? Você pode piorar, em vez de você tá querendo ajudar a tirar o cigarro, mas você vai piorar o humor desse indivíduo, você vai ajudar ele a ciclar, a abrir um diagnóstico. Então, acontece isso. Por base, a gente não coloca antidepressivo para transtorno afetivo bipolar. Ai, mas nunca é uma palavra muito forte. Os próprios protocolos vão ali, segue passo 1, não deu certo, você vai para o 2, não deu certo, você vê o 3. Então, existe algum momento ali que tem uma indicação dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eu, na minha prática, não coloco. Eu tento a todo custo não colocar, porque eu sei que é questão de tempo esse paciente ficar bem e começar a ficar irritável, começar a aparecer algum outro sintoma. E o que acontece? Quando o paciente está desesperado e ele quer entrar, por exemplo, num desses protocolos de tabagismo do SUS, ele está com uma ideia. Quando começa a aparecer outros sintomas ou ele acha que ele ficou bem, ele desaparece aquele objetivo dele. Então, o ideal seria que essa triagem fosse melhor feita, que existisse um critério melhor para classificar quem tem indicação ou não de entrar nesse grupo de tabagismo. Mesmo também ajuda, né, a largar o cigarro. Como? O próprio tratamento para a bipolaridade, ele tomando estabilizador de humor, já é uma mão na roda para largar os vícios em geral. Ajuda se o cara tiver intenção, né? Ou a mulher, né? Sim, ajuda por quê? Porque você diminui a impulsividade. Então, essa busca pelo uso de substâncias é para fazer uma redução também, né? Então, mas só que tem que ter a intenção, igual o tratamento, gente. Ai, eu recebo muito no direct. Por favor, eu tenho um parente que é bipolar e não quer ir para tratamento. Não tem o que eu possa fazer. Né? Infelizmente, preciso da participação, preciso do entendimento, preciso de que alguém chegue na minha avaliação com os ouvidos abertos, pronto a receber uma orientação e um tratamento. Assim, o meu tratamento ele é quase militar, né? Funciona. O jeito que eu coloco a bipolaridade ele é quase militar, me chamam de a mais exagerada, mas os resultados são excelentes. E eu queria que você lembrasse aqui o pessoal, explicasse um pouquinho isso. A nicotina, ela atrapalha também que o lítio seja... E aí, como é que a pessoa vai estabilizar? A litemia nunca vai estar boa. Aí começa O lítio é uma substância que depende de... Apesar de ser a substância mais barata e que mais
tem resposta positiva para o transtorno afetivo bipolar, ele é uma medicação que precisa de muitos cuidados. Então, precisa cuidar da tireoide para que esse lítio faça... Ele tem uma tendência a induzir o hipotireoidismo subclínico em quem tem genética para isso. Precisa cuidar com a quantidade de água que se toma todos os dias, não aumentar muito num dia, não diminuir muito no outro, porque senão amanhece com os tremorzinhos finos lá de manhã e é por desidratação. Precisa ter atenção com essa função renal, porque ele é uma medicação quase que 95% de excreção renal, ele usa o rim, então esse rim precisa estar saudável. E além disso, a gente tem várias substâncias que podem interferir nesse metabolismo do lítio. Desde cafeína, café, Coca-Cola. Então, pode fazer uma alteração em relação a essa litemia que a gente chama. O que é a litemia? Quando a gente coloca a medicação, a gente faz um cálculo por quilo-peso. Então, um adulto aí de 50 quilos, eu saio de uma dedução que ele vai responder bem a mais ou menos 2 comprimidos de 300. Então, eu coloco um comprimido por um tempo, depois eu aumento essa dose e eu peço para ele fazer um exame de sangue. E esse exame de sangue tem que vir com um alvo terapêutico, que vai ficar entre 0,6 a 1 e 2. Uma coisa importante de entender é que esse 0,6 a 1 e 2 depende da fase. Se é um paciente que está mais deprimido, a gente segura isso a 0,8. Se é um paciente que está eufórico, que está mais em hipomania, a gente segura isso a 1 e 1 às vezes. E essa litemia, para ela manter uma constância, precisa ter o cuidado que a Hannah estava acabando de falar aqui. Então, tem que cuidar com a cafeína, o álcool tem que cuidar também, a nicotina diminui a litemia que a gente fala, e aí vira uma bomba relógio. Então, eu dou para uma paciente o lítio, eu faço a primeira litemia, ele converte o que eu quero. Ele começa a fumar muito, a litemia cai, eu tenho que aumentar o lítio. E não estabiliza nunca. Inclusive... Vou fazer a litemia. De quanto em quanto tempo? Se preconiza que ali até você conseguir uma litemia adequada, que você faça a cada ajuste de dose, né? A gente espera aí em torno de 5 dias após o aumento da dose para fazer essa solicitação. Por questões, às vezes, de confusão, eu sempre coloco uma regra de 7 dias para mais, para que a pessoa não fique se perdendo, né? Tem que ter alguns cuidados para coletar essa litemia. Tomar a última dose à noite, não tomar de manhã, porque senão essa litemia também dá alteração, né? Não beber nada que contenha álcool nas 24 horas anteriores, porque interfere na litemia, né? Então, assim, depois que a gente consegue essa estabilidade, pode estar fazendo ali depois de 1 mês, e como regra a gente aplica muito de 3 em 3 meses. É lógico que isso também depende muito da fase desse paciente. Se esse paciente está apresentando muitos sintomas, a gente vai ficar mais atento em relação a isso. E muitas vezes, olha que coisa engraçada, Hannah, eu trabalhei bastante tempo no SUS, num CAPS tipo 1, e tinha paciente que achava que eu pedia litemia para ter certeza se ele estava tomando a medicação. E aquilo me despertava, tipo assim, espera aí, se você está pensando isso de mim, eu começo a pensar isso de você. Porque não é esse, muitas vezes não é esse o objetivo, né? Mas é um doce. Depende do nível de entendimento desse paciente, né? Se ele não se conscientiza que isso é grave, que isso vai levar ele para algo muito pior, ele tenta burlar o tratamento. Você falou numa conversa nossa que ele bate de frente com o sintoma. Eu falo muito que ele apanha do sintoma. Você lembra de que a gente conversou? Que eu falei assim, o paciente só busca ajuda às vezes, ou quando ele está tendo prejuízo com os familiares, e nem sempre é o melhor momento dele ir para o tratamento, porque ele ainda não está 100% convencido de que aquilo é um problema, ou quando ele apanha tanto, e uma coisa me chama muito... Aí ele vai buscar. E uma coisa me chama muito a atenção, Hannah, cada vez mais eu tenho feito diagnóstico em pessoas mais jovens, com um grau de sofrimento mental do tipo, eu queria que o mundo parasse. Hoje eu atendi uma paciente de outro estado, online, e ela falou bem assim, eu não sei por que amanheceu. Eu virei para minha mãe esses dias e eu brinquei que eu não queria ter sido o espermatozoide mais rápido. Olha o grau de sofrimento desse cérebro para você colocar... Que é um comum, né, na bipolaridade. A vontade de não estar vivo o tempo todo. Porque é um sofrimento muito intenso. E muitas vezes eu tenho reparado que veio o diagnóstico errado de TDAH antes de vir de bipolaridade. E aí que a gente explode tudo, né, Fran? Fala um pouco do Venvance, que a galera gosta, Ritalina, Venvance,
que eles ficam super felizes tomando isso, mas o final não é feliz, né? Não é feliz. Essa família de medicação, a lidexanfetamina e o metilfenidato, que é a ritalina, eles são psicoestimulantes. A lidexanfetamina é um derivado da anfetamina, né, como o próprio nome diz. E eles são utilizados para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o Venvance, em 2019, foi aprovado para transtorno de compulsão alimentar. Por quê? Eles apresentam como efeito colateral inibição de apetite. Então, eles dão uma energia... Sim, a própria marca do Venvance, né, que é a única que possui a patente do Brasil, dizem que essa patente vai ser quebrada no fim do ano, ela lançou um outro nome da mesma substância no mercado, que é o Juneve. Teoricamente, a gente acreditou que naquele começo ali seria para um ser usado pela endocrinologia, para perda de peso, e o outro ser usado pela psiquiatria e pela neuro, para TDAH. Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. E nesse cérebro, que já tem um processamento, eu brinco, um fio desencapado que a qualquer hora vai conectar com outro e vai dar choque. Você colocar um psicoestimulante é um baita de um perigo. Você faz esse paciente sair de um polo depressivo, de uma hipomania, e ele entrar numa mania. Inclusive, tem outros transtornos afetivos bipolares induzidos por substâncias. E a gente pode colocar nesse grupo os psicoestimulantes. O que acontece? Nós vivemos uma onda do TDAH. Todo mundo é TDAH. Inclusive, existe aí uma discussão sobre o TDAH poder ser ou não PCD. Esses dias eu gravei um vídeo me posicionando sobre isso. Eu falei, gente, onde é que nós vamos parar em relação a isso? O brasileiro, ele surfa, né, na onda do que parece ser bom. E porque parece que o TDAH tem algum tipo de vantagem. Não, quem é TDAH puro não tem vantagem, né? Só que a gente coloca a medicação e essa pessoa consegue se aproximar de uma normalidade, quando não, ficar numa funcionalidade de 100%. Por que os diagnósticos confundem? Porque o TDAH, ele cursa com desatenção, com déficit de atenção, e no momento das fases ativadas ali, principalmente do episódio misto, de uma hipomania, de uma mania, o transtorno afetivo bipolar apresenta distratibilidade. O que é a distratibilidade? Eu estou aqui olhando para você, tá passando um carro lá, eu acompanho o carro, eu acompanho o outro, você me pergunta, Fran, qual a cor do carro que passou ali atrás? Não sei. Eu olhei, mas eu não sei. Então, a informação não é retida, né? Então, a gente está falando de uma hipomnésia de fixação, de uma hipomnésia... Confundem, por exemplo? Como? Os outros sintomas, por exemplo, a irritabilidade, a agressividade, a confusão de sentimentos, não, sim? No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o pilar do diagnóstico são 3, principalmente na infância, antes dos 12 anos de idade. Então, começa por aí. Para ser transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem que ter a apresentação dos sintomas, mesmo que ninguém viu antes de 12 anos de idade. Daí a gente vai ter impulsividade, hiperatividade e déficit de atenção. Se a gente pegar a hiperatividade, colocar na agitação de um episódio de hipomania e mania, sim, confunde. Se a gente colocar a impulsividade do transtorno de déficit de atenção junto com o bipolar, confunde. Mas existem formas de você conseguir rastrear. Inclusive, eu tenho muita cautela ao fazer o diagnóstico de TDAH. Eu sempre peço para algum familiar responder um questionário para mim, né? Não fico só com a conversa do paciente, porque eu sou muito franca em dizer, se eu erro para o seu diagnóstico nesse sentido, se eu falo que você é um TDAH e por um acaso você é um bipolar, eu prejudico muito o seu cérebro, porque eu te coloco numa atividade aumentada. O contrário, se eu te trato como um transtorno de humor e você é um TDAH, você não vai ter prejuízo. Muito pelo contrário, você vai ficar até melhor, entende? E a gente pode ter os 2 diagnósticos associados. Aí é difícil, porque não pode tomar o psicoestimulante. Bom. Olha, eu participei há 2 anos atrás de um congresso que tinha nomes do Canadá, tinha o Mike Tai, que é um médico que estuda muito sobre transtorno afetivo bipolar, e eles fizeram uma dinâmica muito bacana. Eles colocaram um médico, muito nomeado lá do transtorno do congresso, defendendo que pode usar o psicoestimulante, e outro defendendo que não pode usar para o transtorno afetivo bipolar. E a conclusão que se chegou é que não existe uma regra absoluta para todo mundo. Você vai ter que avaliar cada paciente de forma individual, avaliando muito risco e benefício, e isso eu falo muito, depende também do vínculo que a gente, como médico, tem com esse paciente.
do vínculo estabelecido, do quanto esse paciente se autoconhece para perceber oscilação de humor ou não. Mas a gente tenta outras estratégias para não usar o psicoestimulante. Acho que usar é sempre bombástico, né? É difícil dizer que esse paciente vai manter uma estabilidade em uso. Fran, essa confusão, entre outras, acontecem muito, chegam muito a mim confusões que eu não sei nem como acontecem. Entre bipolaridade e esquizofrenia, entre bipolaridade e TDAH, anos de diagnóstico, como foi o nosso caso, de depressão. É muito difícil encontrar um psiquiatra que saiba de fato o que é bipolaridade. É muito comum que o psiquiatra, por mais incrível que isso possa parecer, só sabe que bipolaridade são 2 polos, mania e depressão. E o cara não sabe mais nada. Por que isso acontece, França? Você tem algum entendimento sobre isso? Porque muitas pessoas me procuram, me indicam um médico, porque já estou aqui há anos. E muitas vezes a pessoa chega e me conta o que toma, eu não posso fazer nada sobre isso. E eu fico chocada. Muitas vezes até te procuro e falo, Fran, vai morrer, não vai, Fran, se a gente for fazer alguma coisa? E são casos comuns, é o tempo todo isso. Por que esses médicos não têm esse conhecimento? De onde é que esse conhecimento vem, que eles não estão bebendo nessa água? Ana, primeira coisa, formação em medicina é muito deficiente em psiquiatria. Eu tive um semestre de psiquiatria e eu nunca vi, durante a minha faculdade, os 6 anos de faculdade, eu me formei em 2008, eu nunca vi a psiquiatria do jeito que eu vejo hoje. Se você me perguntar, você quer fazer psiquiatria? Eu falo, Deus me livre. Eu entrei num hospital espírita de estágio na época, onde você abre a mesma chave para todas as portas. Você entra numa porta, fecha, abre a outra, fecha, então você fica presa muitas vezes. São pacientes, às vezes, num grau já de declínio cognitivo muito grande. Então, assim, começa por aí. Faculdade de medicina relacionada à psiquiatria, essa psiquiatria não é passada da forma já devida. Quando a gente entra em especialização, em residências, são linhas e linhas, né? E aí a gente também já começa a ver outro problema. Tem muito colega psiquiatra que só vai falar que o paciente é bipolar se o paciente fizer um episódio de mania na frente dele. Doutor, eu acho que ele é bipolar tipo 1. Não, eu nunca vi uma mania. Poxa, e eu ficar esperando esse paciente abrir uma mania, eu estou causando prejuízo no cérebro dele. Outro problema, Hanna, é a mídia. Hoje, qualquer pessoa, o próprio SUS, para a estratégia da saúde da família, ele dá um curso de saúde mental. Muitas pessoas fazem, aquilo ajuda, mas aquilo é de um nível para ajudar o médico do posto, que teoricamente existe uma educação que o médico do posto tem que dar conta de tudo, inclusive de psiquiatria, né? E o CAPS fica com os pacientes mais graves, são os pacientes crônicos, são os pacientes que já têm muito prejuízo dentro de uma esquizofrenia e outros transtornos de modo geral. E tem muita gente que faz esses cursos aí via internet e aí fala, pronto, eu sou psiquiatra. A gente sabe que a legislação... não, mas você não pode anunciar a especialidade sem ter o título, que é o RQE. Só que tem muito perfil que, infelizmente, induz as pessoas. Outro grande problema, psicólogos que são da área, né? Não vamos nem, por exemplo, você hoje faz o seu serviço como advogada e o que eu te falei, Hanna, eu estou espantada como você sabe de transtorno afetivo bipolar, né? Porque eu tenho muito colega psicólogo que, infelizmente, não olha para o diagnóstico. Mas e não sabe o que é real. Como uma advogada sabe muitas vezes mais que um psicólogo e um psiquiatra. É falta de estudo, Fran. Interesse. Meu interesse era na família, então realmente eu moveria céus e terras. Mas eu sempre não só a falta de especialização, mas também a falta de prática, talvez. Como você falou, certeza. No hospital. Eu vou te dar. Eu vou te dar um outro exemplo, né? Eu não sei dirigir, eu entro na autoescola. Eu aprendo a dirigir, eu faço 20 aulas. Daí eu vou lá e faço o teste e vou te colocar 2 situações. A primeira é que eu nunca soube dirigir, eu fui lá e fiz as minhas 20 aulas, eu fui uma boa aluna e eu executei o teste e eu passei. Dá para dizer que você ficaria confortável em ir comigo do Paraná a São Paulo dirigir? Tirei a habilitação aqui agora, vamos lá.
Por quê? Muitas vezes é prática. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu peguei a BR dirigindo o carro, que no retrovisor eu vi um caminhão, falei, gente, ele vai passar em cima de mim. E ele não reduz. Meu pai falava, não reduz. E eu falava, meu Deus, esse caminhão vai vir para cima de mim. Então, hoje, eu dirijo tranquilamente na BR. Então, a gente está falando realmente de prática. E aí, vamos fazer um outro cenário pior ainda. Gente que faz o teste e que não passa. E que conduz os carros, que dirige de alguma forma. Então, é muito difícil essa fiscalização. A gente vê o código de ética médico, ele é cheio de regras, mas o entendimento dele é muito difícil. E a gente não vê que os conselhos os estaduais de medicina, né, o CRM do Paraná, de São Paulo, de outros estados, eles não têm perna para fiscalizar todo mundo. E o tal da rede social propriamente dita, ela tomou uma proporção costurável. Você encontra casos, defesas, e é assim, quase nunca é punido. Nada. E as pessoas vestem um personagem, colocam um Instagram bonitinho ali e fica, né? E aí, aquilo vende de alguma forma. Qualquer pessoa que tem oratória hoje consegue fazer qualquer coisa na internet, consegue vender sem ser juiz, né? Tem a história do filho do dono da Latam, na época, que agora é Latam, provavelmente era um cara com um grau de patologia absurdo, antissocial para mais. Diz que ele conseguiu alugar um helicóptero, ele alugou um avião, falando que era filho do dono. Da Gol? Pronto, para mim já era da TAM, tá vendo? Olha como que a internet vai fazendo a sua teia errada. Mas e aí, quem explica? Da família se proteger. Você acha que saber se essa pessoa teve uma residência dentro de um hospital psiquiátrico, assim, que eu julgo muito importante que o psiquiatra tenha vivência de hospital psiquiátrico. Acredito que onde eu tirei todos os meus maiores insights, meus maiores entendimentos, foi por estar ali dentro. Saber como é que funciona mesmo. Uma ferramenta que as pessoas desconhecem se você perguntar no Google, do senhor Dr. Google, Conselho Federal de Medicina, CFM busca médicos. Você consegue saber na sua região quem é especialista, quem tem o título de especialização, o RQE, Registro de Qualificação de Especialista, né? Então, essa é uma forma da gente pensar. Outra forma é realmente tentar ver um pouquinho a respeito daquele profissional. Hoje a gente tem acesso a currículos, a gente tem acesso à rede social propriamente dita. Hoje, quando eu encaminho um paciente para um psicólogo, eu falo bem assim, ó, por favor, olha no Instagram, vê se você se identifica com fulano ou com ciclano, né? Porque se não rolar uma empatia, a psiquiatria é uma especialidade que necessita de empatia, necessita que as pessoas façam esse vínculo. Então, você também pode fazer esse trabalho, né, como familiar. Eu vou lá ver se a pessoa está falando algo que seja coerente, se a pessoa está me passando uma segurança. E hoje a gente também vive muito assim. Você veio comigo, não ficou confortável com o meu diagnóstico? Vai em outro profissional, tira dúvida. Médico não é karma, é um serviço, advogado, médico. No final, Jung tinha razão. Ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. Essa é a grande questão, né? Nosso tempo acabou, né? Sim. Obrigada. Gente, ensinou aqui para minha comunidade, que são as dúvidas que aparecem todos os dias. Muito obrigada. Imagina, só tenho a te agradecer. A gente tem as redes sociais, então siga a gente por ali. Eu sou uma pessoa que eu tenho a rede social, acho que a Hanna também, muito com o intuito realmente de levar uma informação de forma assertiva, né? E para que as pessoas se beneficiem, não só o paciente, mas como os familiares. Então, compartilhe essa live com os amigos. Se você conhece alguém que poderia se identificar em alguma questão que a gente conversou aqui, por favor, compartilha, porque é informação que pode ajudar, que pode salvar uma vida que às vezes está no episódio depressivo pensando em alguma coisa ruim. Hanna, meu sincero... Por favor, pode ter falado de interromper. Só uma família. Você imagina se for o provedor dessa família que está instável. A família vai por água abaixo, né? Tem remédio, gente. Bipolaridade tem remédio, vocês não precisam... Tem tratamento, tem cuidado, tem obrigações do paciente, da família? Tem, mas tem como melhorar. Tem como ter qualidade. Tem
Tem solução, tem solução. Não precisa sofrer a vida inteira. Nem você que sofre aí com seus sintomas, com a doença em si, nem quem está do lado. Não precisa passar a vida inteira tomando patada e sofrendo. Tem jeito. Fran, muito obrigada por pedindo para a gente fazer outra live já. Eu estou vendo. Gente, muito obrigada para quem ficou até agora aqui. Hanna, meu sincero agradecimento. Você sabe que eu te encontrei desse jeito mesmo, aleatório. Também acredito que você contribuiu muito para as pessoas que me seguem no Instagram, né? Uma leitura de fora da visão médica, isso colabora muito. Então, obrigada pela parceria, pelas conversas, pelas ajudas relacionadas às questões também, né? Que eu divido contigo, você divide comigo. Nossa, então, assim. Maravilhosa. Foi Deus que enviou. Foi, obrigada, viu? De coração. Maravilhoso, eu adorei, tá? Também gostei. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada mais uma vez a todos que ficaram até agora. Tchau. Oi, tchau.